A senhora, além de intérprete, também é professora. A senhora se Sim. especializou em ucraniano e português aí na Ucrânia mesmo ou aqui no Brasil? Na verdade, eu comecei a dar aula no Brasil e comecei a dar aula de russo. Dei aula no Instituto Rio Branco, no Ministério das Relações Exteriores, em 2019, fiz formação, depois eu passei a dar aula de português, para os falantes de russo, inclusive para os russos também, e em 2022 parei, também coincidiu que eu me mudei, de Brasília para Salvador, então eu deixei o Rio Branco e também parei com as aulas particulares de russo. E agora este ano eu estou voltando a dar aula, e aí já vou dar aula de ucraniano e de português, como sempre. Bem, a senhora falou, né, que também dava aula de russo. O idioma russo e da Ucrânia, são similares, é? São similares, mas são diferentes. Inclusive, essa semana eu tive uma primeira aula, assim, de ucraniano, minha, né, de como professora, e eu realmente vi que para o ouvido, né, estrangeiro, são línguas muito diferentes. Primeiro que tem várias diferenças de pronúncia, de letras, tem umas letras que tem em ucraniano, que o russo não tem, ao contrário. Então, assim, para o estrangeiro aprender ucraniano, ele tem que aprender uma nova língua. Vai ter algumas semelhanças com o russo, mas não é igual, de jeito nenhum. Entendi, mas, assim, que dizem que é meio parecido, né, Sim, é mas parecido. é porque o que são povos mestiços, a Ucrânia e a Rússia, a senhora sabe informar? Assim, é um grupo de assim, um mesmo grupo de línguas, né, línguas eslavas, orientais, né, o russo, o ucraniano e belorrusso. Então, no fim das contas, eles são muito próximos, muito parecidos, então um acaba entendendo o outro, porque a gramática é igual, tem muito vocabulário igual, mas ao mesmo tempo também tem coisas que são diferentes, né. Mas, no fim das contas, não é uma língua mestiça para os 3, são 3 línguas diferentes. Agora vem cá, a gente teve aqui a Débora Sim, que é uma conheço. ativista também pró-Ucrânia, e ela falou que existe uma tentativa de russificação da Ucrânia. Ela até ensina a falar corretamente, né? Porque, por exemplo, aqui na nossa mídia tradicional, muitas das vezes Kiev é chamada de Kiev. Segundo a Débora, é uma pronúncia russa. Não só Kiev, como demais palavras que eles tentam russificar. É verdade, realmente há essa tentativa da Rússia em russificar a Ucrânia, mudando até a forma de falar? Com certeza. Assim, em relação a esse Kiev, essa escrita, né, de Kiev e Kiev, para mim é muito claro, né, que são 2 escritas diferentes, uma é escrita em russo, outra é escrita em ucraniano. Então, mesmo se pegar o alfabeto cirílico, né, as escritas são diferentes, a pronúncia é diferente. Então a questão de russificação, eu acho que é o problema que a mídia internacional, ou até mesmo a brasileira, continua seguindo essa transliteração do nome de Kiev em russo. E não em, ucraniano. E isso é engraçado porque, por exemplo, há várias outras cidades que agora apareceram meio que no mapa, né, mental do Brasil, então vou falar do Brasil inclusive, e dos outros países também no mundo, que eles já essas cidades, né, os nomes já estão, na transliteração do nome dessa cidade de ucraniano. Ou seja, por exemplo, Kharkiv, né. O Kharkiv é ucraniano. Por que que não escreve então em russo, já que vocês estão escrevendo o Kiev em russo? É porque vocês não sabiam antes da existência dessa cidade, né, e agora eles descobriram e estão usando o nome ucraniano, que é natural. Ou, por exemplo, o nome Zaporizhia. Zaporizhia é ucraniano, em russo é diferente. Então, por que que você está usando o nome ucraniano? É porque vocês acabaram sabendo sobre essa cidade em ucraniano. Então, a mesma lógica tem que se aplicar a Kiev também, que é a capital da Ucrânia, está escrito em ucraniano, faz a transliteração e vira o Kiev com Y, não com I.
Entendi. Vamos lá. A senhora hoje, né, reside na capital, né, Kiev, aí na Ucrânia. As suas atividades, né, no sentido escolar, de ensinar o ucraniano, o português, a senhora atua em colégios, a jovens, Não, é adultos? particular agora. A particular, adultos. Sempre a Sim. senhora ensina a brasileiros a falar ucraniano? Ou tem outras Sim, nacionalidades também? sim, não, não, não. Estou tentando, por enquanto, pelo menos, né, estou tentando focar nos brasileiros, porque é português, né, que eu domino. E, assim, domino o inglês também, né, mas, assim, sei dar a aula em português só. Então eu dou aula em português para os, brasileiros. Aqui no Brasil, né, uma das matérias, né, que geralmente ensina em colégios públicos é o inglês, né? As crianças aprendem, né, o inglês. No caso, entre o inglês e o ucraniano, na opinião da senhora, qual é mais fácil de aprender? Hã, acho que inglês, né, com certeza. Entendi. Aí na Ucrânia, né, existe o linguajar ucraniano, tipo assim, como é que eu posso dizer? Porque aqui a gente tem um português, né, o português Uhum, mais assim, mais falado, né, que são tradicional, né, o povão fala aquele português mais simples e tem o uhum, português uhum. mais, né, erudito e tal. Aí na Ucrânia é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Tem dialetos, tem sotaques, tem esses jeitos de falar mais simples, mais rebuscado, e tem essa questão, né, voltando um pouquinho à russificação, de tal, não sei se a Débora mencionou, de tal uma língua, assim, vulgarmente falada, especialmente na parte leste da Ucrânia, é um certo mix, né, de russo e ucraniano. Surjik, não sei se vocês ouviram falar. Então as pessoas, então, por exemplo, o maior problema agora para os brasileiros, né, que estão aprendendo ucraniano, é definir que língua que eles querem estudar, no fim das contas, né, russo ou ucraniano. Porque o ucraniano em si, meio que acaba, não todos, mas muitos, especialmente aqui em Kiev, sabem falar os 2, né. Muitas pessoas falam essa mistura louca. E então essa mistura é ucraniano misturado ao russo, né. A senhora comentou, né, que existe algumas localidades na Ucrânia que fala meio mestiço, né, fala um pouquinho o russo. Sim. Aqui tem uma narrativa, né, por parte de alguns no Brasil, que eles justificam a invasão russa para alegar que esses territórios, pelo fato das pessoas falarem um pouco russo, pertencem à Rússia. A senhora Isso. tem alguma informação sobre isso? Se é uma narrativa verdadeira ou falácia? Assim, em parte, é verdade. Então, assim, tem o fato que os territórios próximos à Rússia falam mais russo do que o ucraniano, ou só russo que o ucraniano, é verdade. Mas não quer dizer que são os territórios russos. É um. E também, do outro lado, a pergunta é: quem fez esses territórios falando russo? Foi a própria Rússia. Então, é meio que uma coisa leva a outra e ao contrário, né. Então, esses territórios são mais próximos geograficamente à Rússia, então esses territórios têm mais influência da Rússia. A Rússia também faz de tudo, ou fazia de tudo, continua fazendo de tudo para ter essa sua influência, né, de informação, de canais, rádios lá, TikTok, Instagram, escolas, enfim, tudo, né, essa influência cultural justamente para implantar a língua russa, né. E depois, óbvio que ela vai alegar: "Ó, estão falando russo, então bora, vem aqui, então vocês são russos". Então justamente por isso que essa questão, né, de falar russo ou ucraniano hoje em dia na Ucrânia é muito sensível, né. Então tem essas brigas e tem essas discussões, né, se fala, se não fala, se muda para falar ucraniano, se não muda. Tem algumas pessoas aqui no Brasil, né, que elas até falam, né, ucraniano. Inclusive tem um comentário aqui da Voz da Ucrânia que ela fala aqui que é importante falar também que o dialeto ucraniano no Brasil de hoje é muito antigo, né? Existem palavras Sim. aqui que não falam mais na Ucrânia. Realmente isso é verdade? Assim, eu não tive contato, não tive,
nunca conversei com essas pessoas, para ser honesta. Nunca tive a oportunidade de ir ao Prudentópolis para conhecer pessoalmente. Mas eu acredito que sim, que eu acho que eu vi um programa na televisão com essas pessoas e, assim, eles com certeza mantiveram uma língua que eles tinham lá no início do século XX, né, quando eles deixaram os seus vilarejos, da Ucrânia, né, rumo ao Brasil. Então é normal, né, que eles preservem a língua que eles, são acostumados, né, acostumados de falar. E como eles não têm o contato com a língua moderna, então eles não vão saber. Eu, inclusive, também, né, então, assim, eu fiquei 17 anos no Brasil. E quando eu vim aqui na Ucrânia, eu tive dificuldade também, porque as pessoas estão usando um slang novo, gíria, né, que eu não conheço mais, porque eu não tenho contato. Imagina as pessoas que saíram da Ucrânia mais de 100 anos atrás. Só para deixar registrado, esse comentário que eu acabei de ler para a senhora é da Débora, viu? Ela colocou aqui no Ah, chat que ela sim, Débora. está nos acompanhando. Inclusive, Débora, tivemos um pequeno problema na sua participação, né? E eu convido a senhora de novo para ter uma nova participação.